Olá, meus caros amigos do canal Fé Ativa, com a permissão, a graça e a bênção de nosso Deus e bendito Pai, estamos iniciando mais este momento de meditação na palavra do Senhor. Olha aí, vamos ouvir o que o Senhor nos diz através de sua palavra, a Bíblia, não é? Vamos ter a confirmação dessa palavra pelo Espírito Santo e é principalmente sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre a direção do Espírito Santo em sua vida, em minha vida, porque ele nos dirige, ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos ensina, mas tudo que o Espírito Santo faz sempre tem uma base bíblica. Tudo que o Espírito Santo nos disser para fazer, nos falar, nos fazer lembrar, tudo vai estar baseado na palavra escrita do Senhor, tá bom? E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Antes, porém, por favor, deixa o like para o canal, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também, se você desejar, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todos os nomes que você escrever aí, ok? Olha só, vou te contar uma experiência antes da gente ler o texto de hoje aqui. Há uns 25, 26 anos atrás, mais ou menos, meu filho, na época, ele tinha aí 6 para 7 anos, mais ou menos, e surgiram no rosto dele várias verrugas aqui assim, uma na beira do nariz, uma na ponta do nariz. E foram crescendo aquelas verrugas. Aí a minha esposa, quando foi um dia levar ele para a escola, ela então aproveitou e passou numa dermatologista. E a dermatologista deu uma examinada e disse que seria necessário tirar aquelas verrugas, com procedimento cirúrgico que seria feito no próprio consultório, e estabeleceu um valor, tal. E a minha esposa, então, deixou o menino na escola. Quando voltou, ela me passou o que ela havia feito, Muito bem. E aí, eu pensei comigo, peraí, por que não buscar a Deus para cura dessas verrugas? Veja, seria errado levar o garoto até a doutora, a médica, para que tirasse as verrugas? Não teria nada de errado, sem problema. Os médicos estão aí para isso, Só que a médica disse que as verrugas provavelmente voltariam, E aí então eu pensei, puxa, o médico ou a médica, por mais boa intenção que tenham, por mais bons profissionais que eles sejam, eles ainda são limitados. Agora o nosso Deus não, ele é ilimitado. Nada é impossível para ele. E eu pensei comigo, vou buscar em Deus para a eliminação das verrugas do meu filho. Vou orar por ele, aquela coisa toda, ficar na fé. Só que aí veio no meu coração, olha aí o Espírito Santo agindo, veio no meu coração de aplicar sal. Pegar um pouco de sal refinado mesmo, nem precisou ser o sal grosso. O sal refinado, apresentar a Deus e aplicar em todas as verrugas do rosto dele. Sabe, quando veio essa direção no meu interior, em seguida me veio a lembrança do profeta Eliseu jogando um punhado de sal numa fonte de água que havia em Jericó. A fonte de água não prestava para beber, nem para o ser humano, nem para os animais, nem para a irrigação, e era uma água venenosa. Só que quando o profeta Eliseu jogou sal naquela mina d'água, imediatamente aquela mina d'água ela se tornou em água potável. Isso você pode conferir neste texto bíblico aqui, tá vendo? Lá no segundo livro dos Reis. Então, imediatamente após a direção do Espírito Santo de apresentar o sal e aplicar o sal nas verrugas do meu menino, veio a confirmação pela palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo jamais ele vai nos dirigir a fazer algo que seja contra a Bíblia ou que não tenha base bíblica, tá?
Então, quando me veio essa direção e em seguida me veio a lembrança dessa passagem bíblica de Eliseu jogando sal na água, essa lembrança foi o próprio Espírito Santo que me trouxe à memória. E aí então eu apliquei o sal, conversei com meu filho, falei: filhinho, é o seguinte, ó, o papai vai colocar o sal aqui, tá? Vamos confiar em Deus, essas verrugas vão cair, tá bom? Tava grande as verrugas, estavam grandes já, né? E oramos e as verrugas em uma semana foram caindo. A última que ficou foi uma aqui que tinha do lado aqui do rosto, aqui do nariz caiu. Tava só a grandona aqui e um belo dia meu filho chega com ela na mão. Pai, olha aqui, caiu. Pois é, olha o que o poder de Deus fez. Sabe, isso já faz 25, 26 anos e hoje ele com 31 anos, ele nunca mais teve essas verrugas, né? A médica disse que poderiam voltar, só que quando Deus faz a obra, é uma obra completa. Gente, esse é um exemplo bem simples, até bobinho se você quiser falar assim, mas foi a direção que o Espírito Santo me deu. E eu quero passar essa passagem bíblica para você, essa passagem que confirma isso que eu disse agora há pouco. Veja comigo, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 26. Olha o que está escrito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Olha o Espírito Santo, além de consolando, ensinando todas as coisas. Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Gente, o Espírito Santo aqui, ele é mostrado de três maneiras, ou melhor dizendo, três coisas que ele faz. Primeiro, ele consola, ele conforta. Olha, eu não sei as dificuldades pelas quais você anda passando nessa temporada. De repente você está aí sofrendo por causa dos seus filhos, está sofrendo ou porque eles também estão sofrendo, né? Ou sofrendo porque eles são rebeldes contra você, fazem até coisas ruins contra você. De repente você está sofrendo por um relacionamento que terminou, um namoro que terminou, um casamento que terminou. Pode ser que você esteja sofrendo por alguém que já faleceu. Pode ser que você esteja sofrendo devido a perseguições, a injustiças, né? Estão te caluniando, estão te difamando, estão tentando derrubar você na empresa, né? As pessoas têm inveja. De repente você está triste por motivo de doença na família. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: nesses momentos de tristeza, de aflição, de pressão, de perseguição, nesses momentos onde nós sentimos aquela dificuldade que se levanta contra nós, nós precisamos correr para o Espírito Santo. Só que quando eu falo correr para Ele, na verdade é um modo de falar. Eu quero dizer apelar para Ele, porque na realidade o Espírito Santo já habita, mora dentro de cada pessoa que já aceitou a Jesus. Então, se você é uma pessoa que já aceitou a Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo, dado como um presente da parte de Deus, já está habitando dentro de você. Sabia disso? Você pode sentir ou não sentir, porque a Bíblia fala que não é por sentir, mas por crer naquilo que Jesus falou. E naquilo que Deus fala na Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, né, Deus através do apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, é templo do Espírito de Deus? Ele fala dessa maneira. Então, o que é um santuário? É a casa de Deus, é onde Deus habita. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, ele já está em nós que aceitamos a Cristo. Não importa se você faz pouco tempo ou muito tempo que aceitou a Jesus. O doce Espírito Santo habita dentro de você, tá? E outra coisa, não importa se você fala em línguas ou não fala em línguas. Falar em línguas é uma segunda etapa, tá? Porque o Espírito Santo habita em cada pessoa que aceitou a Jesus, tá bom? Independente se fala em línguas ou não. As línguas estranhas vêm quando você busca por isso e permite que o Espírito Santo preencha todo o seu ser. É o enchimento com o Espírito Santo. Aí você vai falar em línguas. Mas mesmo antes de ser capaz de falar em línguas estranhas,
O Espírito Santo já habita dentro de você, sabia? E é por isso que você pode apelar para Ele. Quando eu disse agora há pouco, né, correr para Ele, quer dizer, é buscá-lo, buscar a presença dEle. Sabe por quê? Às vezes o crente passa por dificuldades e ele corre de um para o outro para tentar achar conforto, consolo, sabe? Uma palavra que conforte. Não é errado fazer isso, mas eu pergunto, se o Espírito de Deus, que é perfeito, se o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em você, por que ficar correndo atrás de alguém para que alguém te console? Você tem a melhor pessoa para te consolar, que é o Espírito Santo. Essa palavra está vindo para você agora, filho ou filha. Não é coincidência, não. Não é por coincidência. Deus fez você ter um tempo para ouvir essa palavra, para Ele te dizer, para você não se preocupar, para você não ficar aflito nem aflita com nada, porque o Espírito dele, o Espírito Santo, habita em você. E Ele está aí para te socorrer, para te consolar, para te confortar, mas também, como Ele diz aqui, para te ensinar o que fazer em certas situações. Como eu disse para você no comecinho desse vídeo, não é? Quando o Espírito Santo me ensinou o que fazer, colocar sal. E, inclusive, o Espírito Santo, na ocasião, me dirigiu até a fazer uma campanha na igreja, campanha do Vale do Sal, onde muitas pessoas foram libertas de demônios, foram curadas, foram abençoadas. Né? Quer dizer, a bênção não ficou só para o meu filho, que foi curado das verrugas, mas também para mim, né? Que como pai fiquei feliz com aquelas verrugas saindo do rostinho dele, e também para a igreja naquela ocasião em que tantas pessoas participaram, né? Eu me lembro do primeiro Vale do Sal que nós fizemos, né? Na frente do altar ali, pessoas curadas, né? Mais de 40 pessoas endemoniadas foram libertas ali. Foi tremendo, o poder de Deus se manifestou. Mas tudo isso começou de que maneira? Com o Espírito Santo me ensinando o que fazer. Glórias a Deus. Nada por mim, não é mérito meu de modo nenhum. Mérito todo do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos que Ele habita em nós, e nós muitas vezes não sabemos o que fazer em certas situações, nós podemos recorrer a Ele, não é? Nós podemos pedir a Ele: Senhor Espírito Santo, me ilumina, me dirija no que eu devo fazer agora, no que eu deva fazer com relação a essa situação ou aquela. E aí, sabe o que vai acontecer? Se você realmente se entregar, se colocar diante dele humildemente, com sinceridade, dependente dele mesmo, sabe? Como um filho que depende do pai, ele vai começar a confortar o seu coração. Você vai começar a sentir, primeira coisa, um conforto. É algo como se fosse um pai abraçando um filho e dizendo: não se preocupe, eu estou aqui, tudo vai dar certo. Você não vê a solução, mas eu vejo, né? E ele começa, a primeira coisa, te trazer uma segurança muito grande, sabe? Um conforto muito grande. Depois, o segundo passo é ensinar. Ele começa a iluminar o seu pensamento. Ele começa a trazer ideias para você do que fazer nessas situações, sabe? Por exemplo, tem pessoas que quando terminam um relacionamento, principalmente aquele relacionamento abusivo, sabe? Onde o rapaz abusa da namorada, abusa no sentido não no sentido sexual que eu estou falando, né? Às vezes até isso, né? Mas não nesse sentido de opressão, né? Quer mandar, quer proibir de fazer tudo, ameaça, aquela coisa toda, né? E a moça gosta muito do rapaz, mas quando termina um relacionamento desse, a moça ainda fica, né? Muitas vezes ainda sentindo saudade, né? Aquela saudade estranha, né? A saudade do sofrimento, né? Mas a pessoa se apega, né? Ou então, às vezes, o namorado faz uma pressão psicológica tão grande que ele é o culpado de tudo, mas quando termina um relacionamento, a moça que acha que é culpada, acha que terminou por causa dela, né? Não, mas quando a pessoa então busca o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo convence a pessoa de que foi um livramento, de que o término daquele namoro foi um livramento. Não foi algo ruim, foi algo bom, né? Então o próprio Espírito Santo começa a fazer a pessoa entender que ela não foi a culpada, que o culpado foi o outro, né? Mas ao mesmo tempo começa também o Espírito Santo a ensinar que a pessoa deve perdoar, não precisa conviver mais junto, porque senão é prejuízo, né? Mas orar pela pessoa para que ela encontre Jesus também e a pessoa fique em paz. Gente, o Espírito Santo é o que precisamos inicialmente
para que um problema se resolva. Dependa dele, tá? E por último, olha o que ele diz aqui, ó, versículo 26. E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quer dizer, quando o Senhor Jesus diz, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer vocês se lembrarem de tudo o que eu disse. Tudo que Jesus diz está na Bíblia inteira, não é só nos evangelhos, tá? Porque Jesus sendo Deus, tudo que há, desde Gênesis até Apocalipse, é palavra do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo te traz à mente versículos bíblicos, passagens bíblicas para confortar o teu coração. Ele te faz lembrar de muitas coisas, tanto das dificuldades que os homens e mulheres de Deus passaram e venceram, quanto das direções que Ele te dá na Bíblia, quanto das advertências. Então Ele te faz lembrar. E aí você então, quando é confortado, quando é ensinado no que deve fazer com relação à situação pela qual você está passando, e Ele te faz lembrar da Escritura, tudo isso é confirmação. Aí você segue as direções que Ele te dá e a vitória se manifesta, tá bem? Então repito para você, para poder encerrar aqui, para a gente fazer oração. Não fica atribulado com os problemas pelos quais você está passando. Dentro de você habita o Deus vivo, a pessoa do Espírito Santo, e Ele te ama muito, viu? Ele te ama. Você pode até hoje estar sendo injustiçado, você pode estar sendo hoje até mesmo desprezado pelas pessoas que você mais ajudou. Acontece muito isso, né? As pessoas que a gente mais ajuda, muitas vezes, são aquelas que nos apunhalam pelas costas, ou nos traem, ou se revoltam contra nós por algum motivo. Mas não se entristeça. O Espírito de Deus, que está dentro de você, Ele está tentando dizer para você, portanto, abra bem o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele diz, eu sou contigo, nunca te deixarei, de modo algum eu te abandonarei. Estou com você até o final dos tempos. Eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento. Confie em mim, que no final tudo vai dar certo. Amém? Vamos fazer a oração final? Vamos fazer a oração com um copo d'água, se você quiser. Vai lá pegar um copo com água e coloque aí. Não quer fazer isso? Não acredita? Sem problema nenhum, fique em paz. Se o Espírito Santo colocar no seu coração para pegar a água, vai e pega a água e coloca aí. Se ele não falar, não faça. Não tem problema, filho. Vamos cada um seguir a direção que o Espírito de Deus dá para a gente, em paz. Tá bem? Vamos falar com o nosso Deus e Pai? Se você estiver enfermo, doente, tanto fisicamente quanto da alma, né? Põe a mão sobre o seu coração. Se você estiver doente em alguma outra parte do corpo, põe a mão aí em cima, né? E vamos falar com o nosso Deus, tá bom? Oremos ao Pai. Pai Celeste, Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, te louvamos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bendito, o Senhor é benigno, o Senhor é muito maravilhoso, o Senhor simplesmente é amor. Portanto, Pai, te damos graças, porque sabemos que nesta terra temos lutas e dificuldades, temos aflições, como o Senhor Jesus disse, mas também sabemos, glórias a Ti, que Tu estás conosco, presente em nossas vidas, a todo momento, para nos confortar, aleluia, para nos consolar, para ajudar, fortalecer, sustentar, glórias a Ti, meu Pai. Assim como também o Teu Espírito Santo está na vida desta pessoa que ora comigo. Senhor, conforta o coração deste homem, dessa mulher, conforta o coração dessa pessoa que te pede ajuda, ajuda essa pessoa a entender, Pai, que ela não está só, que o Senhor deseja ajudá-la, pois que ela abra o seu coração para receber o Teu conforto. Fala com essa pessoa, meu Pai. Fala com essa pessoa, ajuda ela a entender isso, que o milagre está à porta dela já, que não há motivo para ela se desesperar, Senhor, que o Senhor quer fazer o milagre. Então eu te peço, meu Deus, faz este milagre, cura essa pessoa que está enferma, tira as dores do corpo dela. Também, meu Pai, cura a mente, a alma, Senhor, limpando essa mente da depressão, tirando também a ansiedade, tirando toda a perturbação, o medo. Meu Deus, ajuda essa pessoa, ajuda essa família. Abra as portas, meu Pai, do trabalho para essa pessoa, que essa pessoa receba o seu milagre. E para encerrar, Pai, esta oração, eu te peço, abençoa também o copo com água que essa pessoa colocou e no beber desta água que ela receba o seu milagre. E tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga,
que você beba da água se você colocou, medita nessa palavra. Estamos terminando aqui já, mas se você achar que precisa orar mais, se fecha em algum lugar aí, fala com o Espírito Santo. Ele está a seu favor e não contra você, tá bom? Inclusive, até mesmo se você estiver numa situação de pecado, que você sabe que está errado, e você de repente está tendo dificuldade de sair dessa vida de pecado, clame ao Espírito Santo, porque para sair do erro ele te ajuda, pode ter certeza, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Olha, tenha você uma excelente noite, abençoada por Deus, e até o próximo vídeo.